Fala, queridos e queridas, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou o professor Felipe Carvalho, eu disse Carvalho, e nossa aula hoje é sobre sistema respiratório. Respirar é vital. Você pode ficar dias sem comer, mas não pode ficar minutos sem respirar. Uma criança que passou a vida inteira dentro da barriga da mãe, lá no útero materno, imersa num líquido, certo? Ela, quando vem à vida, ela automaticamente respira, na maioria dos casos. Quem ensinou a ela? Tinha uma videoaula lá dentro, Felipe? Claro que não, queridos. Né? É uma coisa involuntária, é um mecanismo vital. Beleza? Vou te falar um pouco hoje sobre a fisiologia e a anatomia do sistema respiratório. Beleza? Os tipos de respiração. A respiração celular, você lembra lá de citologia, que ela acontecia na mitocôndria. Tinham 3 fases, não era? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E o objetivo dela era a produção de energia. A glicose era oxidada. Tá, Felipe, mas da onde vinha esse oxigênio? Esse oxigênio, ele vem da respiração pulmonar. Que o objetivo central é a troca de gases. Né? É a chegada do oxigênio e a liberação do dióxido de carbono, do CO2. Beleza? Tá? O que a gente vai falar hoje é da respiração pulmonar. Na respiração pulmonar, eu tenho o que a gente chama de movimentos respiratórios. Tá? Ou também ventilação pulmonar. Eu tenho a inspiração e a expiração. Inspirar é para o interior. A inspiração é a entrada do oxigênio. A inspiração é a entrada do ar. Tá? E como assim? Por que você falou em movimentos respiratórios? Porque eu tenho algumas estruturas musculares que são importantes para a entrada do ar e para a saída também, certo? Principalmente o diafragma, que é um músculo que fica embaixo do pulmão, e os músculos intercostais, tá? Quando eu estou inspirando, né, os músculos intercostais e o diafragma se contraem. A contração deles aumenta o volume da caixa torácica, permitindo a entrada do ar. Certo? Na expiração acontece o inverso. Relaxam, tá, o diafragma e os músculos intercostais. A pressão no pulmão da caixa torácica é maior, o que faz com que o pulmão expulse o ar de dentro. Certo? Então, a expiração é a expulsão do ar. Vou botar aqui, ó. É a expulsão do ar. É a expulsão do ar. Ok? Tem um macetezinho aqui, um bizu, para você lembrar do movimento do diafragma. Diafragma feliz, tá aqui, ó. Sorrindo, ó. Tá? Diafragma feliz é na inspiração. Tá? É na inspiração. Diafragma triste, tá aqui, ó. É na expiração. Repara que o pulmão está colado e quando o diafragma ele contrai, o volume do pulmão aumenta, o que permite a entrada de mais ar. E o que acontece aqui? Quando ele relaxa, ele pressiona o pulmão, o que faz com que o ar dentro desse pulmão saia. Beleza? Isso aí? Tranquilo? Show de bola. Vamos continuar aqui, ó. Isso é muito interessante, esqueci de um detalhe para a gente falar. Como são movimentos antagônicos, inspiração e expiração, você não consegue inspirar e falar ao mesmo tempo. Pode tentar isso em casa. Com certeza não vai conseguir. Por quê? Porque a inspiração, tá?
ela é antagônica à expiração. Tá, Felipe, mas o que tem a ver a fala? A fala, ela acontece na expiração. Eu expulso o ar dos pulmões e num órgão do sistema respiratório chamado laringe, eu tenho o que eu conheço como pregas vocais, ou popularmente chamados de cordas vocais. Elas meio que modulam o som da sua voz. Então, como a fala acontece na expiração, eu não consigo inspirar e falar ao mesmo tempo. Beleza? Vamos para cá. Controle da respiração. Ah, Felipe, quem faz o controle é o pulmão, são os pulmões. Claro que não, querido. Tá? O controle da respiração, o que é esse controle? Quando eu tenho que respirar mais, né? Quando a frequência respiratória tem que ser maior, ou quando eu tenho que respirar menos, quando a frequência respiratória tem que ser menor. Como assim, Felipe? Vamos lá. Se você vai praticar alguma atividade física, um futebol, né? A tua frequência respiratória tem que ser maior. Para quê? Para você capturar mais oxigênio, transportar mais oxigênio e liberar mais rápido o gás carbônico também. Tá? Agora, quando você está dormindo, por exemplo, a sua frequência respiratória é menor. Mas quem controla isso? Se a frequência tem que ser maior ou se a frequência tem que ser menor? É uma estrutura chamada bulbo raquidiano. Tá? O bulbo, ele fica no encéfalo. Tá, Felipe? Mas como é que acontece esse controle do bulbo? Como é que ele sabe se tem que aumentar a frequência respiratória, tem que diminuir a frequência respiratória? Como é que ele se entende? Né? O que dá o alerta, né? O que dá o aviso para ele, tá? De aumentar a atividade ou diminuir a atividade é a taxa de dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele torna o sangue mais ácido. Tá? Ele torna o meio mais ácido. Faz uma coisa chamada de acidose. Tá? Ele produz o ácido carbônico. Certo? Tá? Então, o que acontece? A maior concentração de CO2 ativa, acelera, né? Aumenta a atividade do bulbo. Tá? O que, por consequência, aumenta a frequência respiratória. Você vê isso quando está jogando futebol. Você dá aquele pique, correu atrás da bola, quando parou, tá o quê? Está expulsando o CO2, a frequência respiratória está alta. Certo? Esse CO2 vem da onde, Felipe? Vem daqui, ó. Da atividade celular, não é isso? Vem da respiração celular. Certo? Tá? Então, a maior quantidade de CO2 aumenta a atividade do bulbo e, por consequência, aumenta a frequência respiratória. E o inverso, se eu tiver a menor quantidade de CO2, eu tenho uma atividade menor do bulbo e tenho uma frequência respiratória menor. Ok, galera? Tá aí? Beleza? Beleza. Vamos falar então sobre os órgãos do sistema. O primeiro órgão do sistema respiratório é o nariz. Certo? É a cavidade, são as cavidades nasais. Né? Nas cavidades nasais eu tenho dois aspectos importantes. Eu tenho os pelos, tá? Que fazem a filtragem junto com o muco. Tá? O que é o muco, Felipe? O muco é o molhadinho do seu nariz. Se eu colocar o dedo no seu nariz, eu não vou colocar logicamente no meu, vou fazer isso, mas se você colocar no seu nariz, ele é molhadinho. Esse molhadinho que a gente chama de muco nasal. E algumas pessoas, por exemplo, que têm alergia, um dos sintomas, né, uma das situações pode ser uma coriza nasal. A coriza nasal é quando há uma produção maior desse muco. Tá? Então, os pelos e o muco têm a função de filtragem. O muco também está associado também, ele além disso, ele pode aquecer. Vou fazer com outra caneta para destacar. Ele pode aquecer e também lubrifica, facilitando a entrada do ar. Deixa eu fazer azul aqui, ó. Aquecer e lubrificar.
funções relacionadas ao muco nasal, tá? Ele é uma olhadinha. Isso é importante porque a respiração ideal, a inspiração ideal é pelo nariz, né? Você inspira. Por que não pela boca? Tem pessoas que têm o hábito de respirar pela boca. Essas pessoas que têm o hábito de respirar pela boca têm uma tendência maior a mais infecções respiratórias. Por que, Felipe? Simples. Você já beijou alguma coleguinha que tinha pelos dentro da boca? Não, claro que não. Ainda bem que não, né? Lógico que não, certo? Na boca não tem os pelos. Os pelos fazem a filtragem, certo? Então, o ar que entra pela boca, se for inspirado pela boca, entra com maior material particulado. Tá? Mais micro-organismos que podem causar alguma infecção, certo? Além do muco. Ah, mas a boca é molhada. É molhadinha a boca. Não, mas o molhadinho da boca é a saliva. Em grande parte é a saliva. A saliva não tem função respiratória. Ela tem uma função digestiva. Você vai lembrar da aula de digestão que ela atua na digestão de carboidratos. Ela tem enzima, amilase salivar, que atua na digestão de carboidratos. Tá beleza? Então, o que acontece? Esse alimento foi inspirado, tá? Ele entrou pela cavidade nasal e chegou até a faringe. A faringe, nós já falamos do sistema digestório, ela é um órgão de comunicação, ela é um órgão que pertence aos dois sistemas, ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Ela é comum aos dois sistemas, tá? Depois da faringe, o outro órgão que eu tenho do sistema respiratório, tá, é a laringe. Na laringe eu já falei das pregas vocais, que está relacionada à fala, à fonação, certo? E a epiglote ou glote, né? O que é isso? Ela é uma estrutura que ela bloqueia a entrada da via respiratória. Como assim, Felipe? Se eu tenho a faringe, certo? Que faz parte dos dois sistemas, como é que eu sei onde o alimento tem que cair? Se o alimento tem que ir para o esôfago, que faz parte do sistema digestório, ou se ele tem que ir para a laringe? Certo? Não existe essa porta, um GPS, vai para o esôfago. Então existe um risco muito grande de quando eu estou me alimentando, em vez desse alimento cair no esôfago, entrar no esôfago, ele vai cair lá na laringe. E pode causar uma obstrução da laringe, tá? Pode causar uma grave obstrução da laringe. Certo? Para isso, eu tenho a glote. A glote, anota aí, anota no caderninho, ela impede a entrada do alimento na via respiratória. Ela é fundamental. Tanto é que quando você está comendo, a glote está fechada. Você não consegue ficar minutos comendo alguma coisa direto. Você tem que parar um pouquinho, dar uma respirada para depois voltar a comer. Por quê? Porque enquanto você come, a glote ela tampa a entrada do sistema respiratório para impedir que o alimento caia na via respiratória. Beleza? Tranquilo isso? Depois da laringe, o ar continua seu caminho, seu trajeto e vai à traqueia. Na traqueia tem os cílios e o muco. Cílios e muco têm uma função similar ao muco, sim, né? Não o mesmo muco, tá? Mas cílios também têm uma função similar aos pelos. É o epitélio dos cílios, é uma estrutura epitelial, certo? Então, esses cílios têm um papel de filtragem, de retenção de partículas de poeira, de micro-organismos, assim como o muco, certo? Esse ar continua transitando e vai para os brônquios e bronquíolos. Os brônquios são ramificações da traqueia e os bronquíolos, ramificações dos brônquios. E aí chega no pulmão. No pulmão, eu tenho no finalzinho do pulmão, lá da estrutura pulmonar, são dois pulmões, logicamente, direito e esquerdo. No finalzinho, tem uns pequenos saquinhos chamados de alvéolos pulmonares. Tá? Os alvéolos pulmonares, tá? Eles são responsáveis por um processo chamado de hematose, que são as trocas gasosas. São as trocas. Lembra que eu falei que a função da respiração pulmonar era a troca de gases? Está aqui, a função.
Como é que vai acontecer essa troca gasosa? Você lembra lá que existe uma coisa chamada difusão, certo? A difusão era a passagem de íons e gases do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, do hipertônico para o hipotônico, certo? Tá? Então, é exatamente a difusão que vai acontecer aqui. Você inspirou, o ar que você inspirou rico em oxigênio, o oxigênio passou por todo o sistema respiratório e chegou até os alvéolos. Nos alvéolos, seus alvéolos estão o quê? Estão ricos em oxigênio. E o teu sangue? O teu sangue está pobre em oxigênio, porque ele deixou o oxigênio nas células. Ele está pobre, certo? Esse sangue pobre em oxigênio, você vai lembrar lá que é chamado de sangue venoso. Certo? Ele está pobre em oxigênio. Então, em relação ao oxigênio, os alvéolos estão mais concentrados e o sangue está hipo. Então, por difusão, tá? O oxigênio vai dos alvéolos para o sangue. E aí o sangue que era venoso, pobre em oxigênio, passa a se tornar arterial, um sangue rico em oxigênio. E o gás carbônico faz o caminho contrário, certo? O gás carbônico, você tem lá, o sangue está rico em gás carbônico. Por quê? Porque é produto da atividade celular. O sangue está hiper em relação ao gás carbônico e os alvéolos estão hipo. O que acontece? O gás carbônico, o dióxido de carbono, vai do sangue para os alvéolos. E aí ele vai fazer o caminho contrário. Vai passar lá pulmão, brônquios, bronquíolos, traqueia, laringe, faringe, e em vez de sair pelo nariz, né, como é na inspiração, vai sair pela boca. Então, a hematose, que é o processo de troca gasosa, é um processo de difusão. Ficou ruim esse S aqui. Melhor esse S. Ok? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, a hematose é esse processo de difusão. Show? Queridos, pode dar o print. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.